Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa da responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. E a lição de número hoje é a lição de número 9, que será estudada no próximo domingo, dia 3 de março de 2019, Conhecendo a Armadura de Deus. Então hoje nós vamos estudar as partes da indumentária da armadura, essa armadura espiritual. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A verdade prática, a metáfora do sistema militar usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Muito bem, eu estou aqui com o professor Tony, nós vamos dar início ao nosso debate, à nossa conversa, ao nosso diálogo. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Pai do Senhor, amados irmãos, telespectadores da TV AD Mossoró, estamos mais um programa EBD e Debate, a lição número 9, Conhecendo a Armadura de Deus. O texto bíblico que está sendo introduzido para dar base a essa lição está ali em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 20, que fala da armadura de Deus. Ao abrir a lição, logo na introdução, você percebe aí que o autor da lição, ele faz uma introdução sobre a guerra, o que é uma guerra espiritual. Nós, cristãos, a nossa guerra, ela é espiritual. Porém, nos primeiros tópicos aqui da lição, tem a guerra, você que está acompanhando a sua lição, ele dá um panorama sobre as guerras literais. A guerra que nós vamos falar aqui, a guerra espiritual, ela é metafórica, ela é espiritual. Mas o autor, Ezequias Soares, da lição, achou por bem nós falarmos um pouco sobre as guerras realmente literais. As guerras que, ao longo da história da humanidade, ela vem abatendo milhões e milhões de milhares, tanto soldados como civis. A guerra, a primeira guerra, podemos dizer assim, que foi relatada na Bíblia, foi aquela guerra onde Abraão ela participou, uma guerra mesmo literal. Abraão com seus 318 servos lutaram ali contra o Quedorlaomer, o imperador, o rei de Elão. Foi o primeiro confronto bélico registrado na Bíblia. Não quer dizer que foi a primeira guerra, não quer dizer isso, mas foi o primeiro conflito que encontramos na Bíblia. Mas ao longo da história, desde a antiguidade e hoje a humanidade contemplou guerras. A guerra, ela é um recurso do Estado, do governo, de nações, para combater aquilo que está tirando a paz ou está denegrindo os direitos humanos. A guerra sempre foi utilizada. Tem algumas guerras que elas são sagradas, outras não, guerras por motivos políticos, guerras por motivos econômicos, guerra por motivos de recursos naturais. Dizem até que as próximas guerras futuras serão guerras por causa da água. A ONU, ela até declara que a guerra é legítima se algum Estado, algum governo, ela denegrir os direitos humanos. Então a guerra pode ser sim um recurso para combater aquele governo, para combater aquele Estado. No século passado, nós tivemos duas grandes guerras, Teve a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1915 até 1918, e tivemos uma Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939 a 1945.
para você ter uma ideia das atrocidades dessas duas guerras. Na Primeira Guerra Mundial, em 4 anos, morreu 13 milhões de pessoas, entre soldados e civis, sem falar dos milhões de mutilados e feridos. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 47 milhões de pessoas, para você ver a atrocidade que é a guerra. O mundo, é claro, deseja por paz, procura uma paz mundial, procura evitar conflitos, mas em tempos nós ouvimos falar de guerras. É bem verdade que as guerras diminuíram bastante da década de 90 para cá. Isso por causa do desenvolvimento da democracia e também da economia globalizada. Mas isso não acabou com as guerras. Ainda vemos aí alguns países em guerras. Poucos, mas ainda vemos. E, segundo analistas políticos, pessoas que estudam, entendem do assunto, eles entendem que a guerra, ela dificilmente irá acabar. Biblicamente, nós sabemos que não, pois Jesus disse que um dos sinais da sua vinda é quando nós ouviremos rumores de guerras e guerras. Então, essa é a introdução que a lição traz, falar sobre a guerra, o que é uma guerra literalmente, a guerra que vem ao longo dos séculos, a guerra que vem desde a antiguidade até os dias atuais e, infelizmente, ela não cessará, infelizmente. Sempre você vai ouvir rumores de guerra, países ameaçando países com um possível conflito. Ainda bem que hoje existe uma diplomacia maior, né? Os países evitam bastante a guerra, tentam resolver os seus problemas, suas diferenças através do diálogo, da diplomacia. Mas a guerra que, pastor Zé Roberto, a guerra que nós trazemos aqui, que é o foco da lição, que é o centro da lição, não é uma guerra literal, não é uma guerra física, mas uma guerra espiritual, uma guerra no sentido metafórico. É isso mesmo, meu querido professor Tony, e é importante que a gente entenda, inclusive, isso para interpretar o Antigo e o Novo Testamento e o contexto dessas guerras. Lá na Antiga Aliança havia uma cultura de guerra, o contexto das guerras, inclusive essas guerras elas eram declaradas sagradas, era o contexto da guerra santa, eram as guerras do Senhor, e não por acaso o próprio Deus é reconhecido como o Senhor dos exércitos, por se tratar das hostes celestiais, os anjos, mas também porque era o próprio Deus que em alguns contextos, como a gente vê no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, nos livros históricos do Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus ordenando a guerra, porque aquela época, naquele tempo, era normal, e a guerra fazia parte de um meio, de um modo de se proteger, de resguardar o seu território e também de avançar nas suas fronteiras. Então, as populações e os reinos e os impérios, eles viviam e sobreviviam da guerra. E também havia uma relação muito próxima na Antiga Aliança e na Antiguidade das guerras com as divindades. Inclusive, o Deus que era mais forte era o Deus que permitia avançar nos territórios e ganhar as batalhas. O professor Tony foi muito feliz nessa declaração dele, nós concordamos plenamente que no contexto do Novo Testamento, até porque o tratamento de Deus deixa de ser com uma nação especificamente, mas com uma nação santa, um povo adquirido, que é a igreja, nesse contexto do Novo Testamento, não há mais o incentivo da igreja fazer guerra e da igreja ir para a guerra. Muito embora, historicamente, a gente sabe que em alguns contextos, sobretudo ali na história dos romanos, no período das cruzadas, por exemplo, a igreja se utilizou da fé dos fiéis para incitar o povo a ir à guerra, e muitas guerras foram feitas em nome de Deus. No entanto, é preciso que a gente deixe bem claro que no contexto dessa
passagem bíblica aqui de Efésios, capítulo 6, é um contexto espiritual, metafórico. E quando a gente diz que é metafórico, é no sentido de que é uma linguagem figurada. Paulo escreveu essa epístola quando ele estava preso em Roma, e ali, certamente, ele estava cercado, rodeado de soldados romanos, e vendo aquelas vestes, aquelas indumentárias, aqueles instrumentos de guerra que os soldados vestiam, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa epístola e se utilizar daqueles instrumentos como instrução. E a mensagem de Jesus Cristo é justamente uma mensagem que nos orienta para a paz. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a guerra, ela aparece, mas no contexto do Novo Testamento, com um enfoque muito mais espiritual. E nós sabemos que os inimigos da nossa salvação, inclusive nós estudamos isso numa lição anterior, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, então nós não devemos nos impulsionar para defender de forma entusiasmada qualquer tipo de guerra. Nós vamos falar aí mais adiante. Em alguns contextos é possível que a guerra seja necessária, mas não podemos utilizar a guerra como a primeira alternativa para se resolver qualquer tipo de conflito. Felizmente, a sociedade, a democracia, a diplomacia, como o professor Tony destacou muito bem, né, apelando inclusive para a sua formação de historiador, tratando dessas questões de como se tem tentado solucionar esses problemas da forma mais razoável e pacificadora possível. Bem, nós estamos concluindo aqui o primeiro bloco do nosso programa, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos logo em seguida. Voltamos com o programa EBD em Debate. Hoje estamos estudando a lição de número 9, Conhecendo a Armadura de Deus. No primeiro bloco, nós reforçamos aqui o que é uma guerra. A guerra é um conflito entre nações ou mais de uma entre nações ou reinos, países, enfim, um conflito bélico, onde utiliza-se soldados, o Estado utiliza dos seus soldados para guerrearem uns contra os outros. Né? Isso é uma guerra, literalmente falando. Falamos aqui do primeiro bloco também, que na antiga aliança, naquele contexto ali, naquela região da Mesopotâmia, do Egito, as nações viam a guerra também no sentido sagrado. Todas as nações ali, eles guerreavam e eles dedicavam as suas guerras aos seus deuses. Da mesma forma, era Israel. Israel, ela guerreava também. As guerras de Israel não eram por motivos particulares, não eram por motivo dos reis particulares, dos reis de Israel, dos sacerdotes, não. Eram guerras santas, eram guerras amando de Deus, tinha um objetivo ali dentro do plano de Deus. Então essas eram literalmente guerras. Quando você lê guerra, as histórias de guerras do Antigo Testamento, especificamente do povo hebreu, eram literais. Já na Nova Aliança, as guerras elas não são literais, elas são metafóricas, simbólicas, alegóricas, representativas. Nós, Igreja do Senhor, ela não está liberada por Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Mestre, a guerrear, a pegar em armas, pegar em espada. Você vê ali que o Estado romano foi buscar Jesus no Getsêmani, usando espada. Os soldados estavam com espada porque o Estado permitia usar a espada. E Pedro
tentou revidar na mesma moeda, também utilizando a espada, e cortou até a orelha do servo do sacerdote lá, o Malco. E Jesus repreendeu, porque essa não é a mensagem do reino de Deus, utilizar-se de instrumentos bélicos para conquistar o reino, para implantar o reino de Deus. Não é esse o sentido da mensagem do Evangelho. Pelo contrário, Jesus diz lá em Mateus 5,9, que diz que bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os que praticam a paz, aqueles que exercitam a paz. 2 Coríntios 10:14 diz que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortaleza aqui não é um muro, não é uma parede, não. As fortalezas aqui é o pecado, os demônios, as hostes malignas, que são as falsas doutrinas. Nossas armas não são literais, mas espirituais. Por isso que Paulo, na sua última carta, ele estava na sua segunda prisão em Roma, escrevendo para Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, por isso que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo muitas vezes se utiliza dos termos bélicos, dos termos de guerra, para fazer um paralelo com a vida cristã. A vida cristã, ela não é uma Disneylândia, pastor Zé Roberto, não é um playground, não é isso? A vida cristã, ela não é um passeio no shopping, não. A vida cristã é uma batalha espiritual. Então, por isso que Paulo ele usa esses termos: combati o bom combate. Ele se compara com um soldado. Logo porque Paulo ele conhecia muito bem um soldado romano, porque ele foi preso 2 vezes. Na verdade, foi preso mais de 2 vezes. Então, 2 vezes em Roma. Ele foi preso 2 vezes em Roma. Na cidade de Filipos ele foi preso. Então, ele conhecia muito bem, de perto, os soldados romanos. E ao analisar, ao olhar a indumentária, a vestimenta do soldado romano, ele comparou, ele tirou os utensílios, né, as peças, para comparar com a vida cristã. Então, no segundo ponto da lição, vamos falar mais diretamente dessa metáfora bíblica, pastor Zé Roberto, que é a armadura de Deus. Paulo ele olha para a armadura do soldado romano e faz um paralelo com a armadura de Deus que o cristão deve vestir. Se o cristão quer vencer essa guerra espiritual, ele tem que ter essa armadura de Deus. Eu me lembro, professor Tony, daquela situação lá no Antigo Testamento, quando Davi vai à luta, à batalha contra o gigante Golias, querem colocar sobre ele, ou querem vesti-lo com a armadura de Saul. E ele viu que aquele tipo de armadura não se encaixava nele. Então, de igual modo, nós aqui devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Eu chamo a atenção porque no texto bíblico escrito aqui por Paulo, em Efésios capítulo 6, Paulo tem a preocupação de dizer: olha, vocês se vistam, ou sejam revestidos de toda a armadura de Deus. Isso porque quem vai à guerra sabe que precisa proteger todos os órgãos ou todas as partes do seu corpo, sobretudo as partes vitais. E caso uma flecha alcance uma dessas partes, pode comprometer diretamente a vida do soldado. Então, a importância de estar preparado, estar pronto e estar vestido ou revestido com essa armadura. E, como o professor Tony destacou, Paulo conhecia essa realidade real, concreta, material, física da armadura, porque Paulo esteve preso várias vezes, e uma das vezes que Paulo esteve preso em Roma, provavelmente a sua primeira prisão, ele escreveu a epístola aos Efésios, que, de acordo com alguns teólogos e estudiosos, na verdade se tratava de uma epístola circular
que foi enviada para aquelas igrejas da Ásia Menor, daquela região ali da Ásia. Paulo escreveu, juntamente com a epístola aos Efésios, Filemon, Colossenses e Filipenses, que são chamadas as epístolas da prisão. E Paulo, quando estava preso ali em Roma, ele via os soldados ali passando, certamente ele foi conduzido várias vezes por soldados romanos, até porque ele era um prisioneiro do império, e vendo aquelas vestimentas, então Paulo se utiliza aí de uma alegoria, e podemos até assim dizer de uma construção poética, para orientar a igreja a respeito de como ela deveria se portar diante dessa batalha. Então Paulo fala de uma guerra, de uma batalha, de uma luta, e isso se trata de uma metáfora. A gente está repetindo isso aqui muito ao longo da nossa aula, o comentarista da lição faz o mesmo, porque é para ressaltar e para a gente ter o cuidado para não internalizar uma ideia de que a igreja deve partir para uma luta armada, e nós não temos, ou de uma arma física, e nós não temos fundamento bíblico para isso. A nossa luta, diz o próprio comentarista aqui, esse combate espiritual tem a ver com a pregação, o ensinamento da palavra de Deus, a orientação a partir da palavra de Deus, a pregação do evangelho, da graça, da misericórdia, do amor divino. Essas são as nossas armas espirituais. E é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Então, Paulo ali em Roma, sendo vigiado pela guarda romana, pela guarda pretoriana, a gente vê isso em Atos capítulo 28, Paulo quando Lucas termina a narrativa de Atos no capítulo 28, ali Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma, e Paulo se inspira naqueles soldados, na sua vestimenta, e trata sobre a questão da armadura. E Paulo diz assim no versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, inicialmente, aí a importância de permanecer firme aqui no sentido de estar no seu lugar próprio. Quando os soldados vão à guerra, eles têm lugares estratégicos nos quais eles devem se posicionar. E nós, de igual modo, devemos reconhecer o nosso papel, a nossa função, o nosso lugar, o nosso ministério no reino de Deus e saber onde é que nós devemos permanecer. E o comentarista diz aqui, ele aproveita para comentar, dizendo, mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. E ele diz isso porque depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé vitorioso. Era uma demonstração de que eles haviam ganho a batalha. E aí, Paulo vai começar a tecer comentários sobre os vários elementos dessa armadura. Ele vai falar sobre a couraça da justiça, ele vai tratar sobre os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e aí é o que justamente nós iremos estudar logo depois do intervalo. Continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito da armadura de Deus, conhecendo a armadura de Deus. E é importante que a gente saiba que cada um desses instrumentos dessa armadura são importantes. Justamente por isso, Paulo diz que nós devemos estar munidos de toda a armadura de Deus. E aqui, Paulo trata sobre os lombos e diz assim, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, isso significa usar a verdade como uma espécie de cinturão. Então, a verdade, a aletheia no grego, é a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos revelou. E lembrando que o próprio Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade
e a sua vida. Então nós devemos permanecer firmes naquilo que nós fomos ensinados, naquilo que nós fomos instruídos na palavra de Deus. E ainda nesse versículo 14, Paulo fala sobre a couraça da justiça. Então é importante a gente ressaltar que nessa armadura tem alguns instrumentos que são ofensivos e outros que são defensivos. Os instrumentos ofensivos são os instrumentos de ataque, como, por exemplo, a espada do Espírito. Alguns outros desses instrumentos são de defesa. É o caso do escudo, é o caso da couraça. E aqui, essa couraça era uma espécie de manto de ferro feito de couro e tiras de metal ou escamas de bronze, né? E a função principal dessa couraça era proteger pescoço, peito, ombros, abdômen e as costas. E dependendo da cultura, diz o comentarista aqui, o pastor Ezequiel Soares, também a couraça chegava a proteger até a parte das coxas do soldado. Então, Paulo orienta para que nós estejamos protegidos pela couraça da justiça. Então, justiça, no contexto bíblico, tem vários significados. É um daqueles termos polissêmicos e que precisam ser analisados de acordo com o contexto. Para os religiosos do tempo de Jesus e do tempo de Paulo, havia o senso de autojustiça, de justiça própria, de merecimento. E algumas pessoas achavam que podiam agradar a Deus através da justiça própria, dos seus atos, dos seus méritos. E tanto Jesus quanto Paulo ensinam que nós devemos agradar a Deus a partir dos méritos dele e dos méritos do próprio Cristo. Paulo discorre a respeito desse assunto na sua epístola aos Gálatas e principalmente na epístola aos Romanos. E dikaiosine, ou justiça, para Paulo, dá esse sentido de ser justificado, de ser declarado justo. Então, o que nos protege dos ataques do inimigo e, sobretudo, da religiosidade, do legalismo religioso, é de nós sabermos que nós temos uma couraça que nos protege, que nos foi dada por Deus, que nos declara como justos. E porque também nós somos justos, nós devemos praticar atos de justiça. E a nossa justiça, diz o próprio Jesus no Sermão do Monte, deve exceder a justiça dos fariseus, daqueles religiosos do seu tempo. Então, essa couraça da justiça, ela é importante. Nós devemos também saber que se nós somos justos, não é porque nós merecemos, não é porque tenhamos feito alguma coisa perante Deus que nos faça tal, sobretudo para a salvação. Algumas pessoas querem achar que a salvação é pelo fato delas fazerem alguma coisa ou deixar de fazer, mas a salvação, professor Tony, foi algo que nos foi dado. A salvação chegou até cada um de nós sem que nós merecêssemos. A salvação, ela é fruto da graça de Deus. Isso. Fruto da graça de Deus. Tudo que a igreja tem, tudo que um cristão tem, espiritualmente falando, vem do Senhor. É tanto que a armadura, quando Paulo escrevendo aos irmãos, aos Efésios, Paulo estava na prisão, ele diz: tomai toda a armadura de quem? De Deus. Toda a armadura de Deus. A armadura não é do soldado romano, não é do soldado hebreu, a armadura não é de nenhum exército, nem antes nem depois de Cristo. A armadura é de Deus. E ele diz mais, porque com a armadura de Deus, aí no versículo 13, ele diz: para que possais resistir o dia mau. Então, você cristão, você que está nós, Igreja Senhor, que estamos na batalha espiritual, nós temos que ter essa armadura de Deus, porque espiritualmente nós somos soldados, estamos numa batalha, estamos numa guerra, e se a gente quiser resistir o dia mau, temos que ter a armadura de Deus. E o pastor Zé Roberto falou aqui sobre cingir
os lombos com a verdade. Quero reforçar aqui, pastor Zé Roberto, diante do telespectador, a verdade aqui é o evangelho, é a sã doutrina. O crente, para resistir o dia mal, ele tem que entender, crer e praticar a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, e não a doutrina de demônios, a doutrina de homens, doutrina de fariseus ou qualquer outro tipo de doutrina que, infelizmente, os nossos púlpitos e igrejas, denominações estão pregando aí evangelho que não é o puro e simples evangelho de Cristo. Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,7, João 8,32. 1 Coríntios 13,6. Paulo diz: não folgo com a justiça, mas me folgo, ou seja, me alegro com a verdade. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E João, escrevendo para o companheiro Gaio, ele fala assim: olha, Gaio, eu estou muito feliz porque os irmãos que vieram aqui, eles testificaram na tua verdade, que tu andas na verdade. Então, crente em Cristo Jesus, devemos nos apegar, abraçar, não é isso? Devemos mergulhar, espiritualmente falando, na verdade divina, na palavra de Deus, a couraça da justiça, como o pastor Zé Roberto explicou aqui muito bem, sobre não essa justiça do homem, essa justiça por obras humanas, mas a justiça de Deus, a armadura de Deus, a justiça de Deus, porque de graça recebestes e de graça dai. Jesus falou para os discípulos, Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, porque de graça recebestes. Esses atos aqui não foi entregue aos discípulos porque eles eram os melhores, porque eles eram mais santos, porque eles eram mais capacitados, não. De graça recebestes, de graça recebestes, de graça dai. Isso, Paulo escrevendo a Timóteo, disse, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A armadura é de Deus. Nós que devemos combater, mas a armadura é de Deus. Mas a vitória é do Senhor. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Pastor Zé Roberto, já podemos entrar no terceiro ponto da lição, que é a continuação da explicação de Paulo sobre a indumentária romana que ele usa para caracterizar a armadura de Deus. E no terceiro ponto da lição aqui, nós temos as outras armas usadas como ilustração, que é o calçado. O soldado romano também usava um calçado, não é isso? E esse calçado era usado para proteger ele durante os combates, não é isso? Os pés, esse calçado tinha correias, tinha cintas, não é isso? Também era usado pela população civil, esse calçado. O soldado romano servia como para a segurança dele também na marcha. Na linguagem figurada, representa agilidade, prontidão na evangelização, porque é o calçado do evangelho da paz. A palavra paz até contradiz um pouco com a função do soldado. O soldado vai à guerra, mas o soldado cristão, ele vai à guerra para proclamar o evangelho da paz. Mas nós iremos dar uma pausa aqui, professor Zé Roberto, e no próximo bloco nós iremos continuar explicando aos irmãos sobre os calçados, sobre o escudo da fé. Ainda tem esses instrumentos utilizados por Paulo para explicar a armadura de Deus. Fica aí, daqui a pouco voltaremos.
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos conhecendo a armadura de Deus. Já falamos aí de vários instrumentos dessa armadura que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, depois de ver ali o contexto dos soldados romanos, da guarda romana, Paulo escreve na Epístola aos Efésios que o crente, ou aquele que segue a Cristo, que está imbuído nessa batalha espiritual, deve portar toda a armadura de Deus. Nós já falamos aqui de algumas partes dessa armadura, já falamos da couraça da justiça, já falamos em cingir os lombos com a verdade. O professor Tony falou sobre os calçados, que é uma preparação para a pregação do Evangelho da Paz. Então, os calçados falam de prontidão, de estar pronto, preparado, até porque dava trabalho ali para você amarrar as sandálias, então deveria estar com a sandália já pronta para seguir com a obra da evangelização, que é pregar boa nova, boa notícia. Evangelho quer dizer isso, boa nova, boa notícia. E essa boa notícia, como o professor Tony já destacou, é uma boa notícia de paz. Paradoxalmente, né? É uma boa notícia de paz. E um outro elemento aqui dessa armadura de Deus é o escudo da fé, que esse escudo é um instrumento que você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. O escudo é um instrumento de defesa. E aqui esse instrumento de defesa, ou magen, é justamente um instrumento que se utiliza para se evitar que nós sejamos atingidos pelas flechas do inimigo. E as flechas do inimigo aqui, Paulo destaca no versículo 16, dizendo que se tratam dos dados ou os dardos inflamados do maligno. Então, dardos são flechas. E essas flechas, talvez você já tenha visto aí por algum lugar, eram flechas inflamadas, ou seja, eram flechas acesas, eram flechas com fogo, com alto poder destrutivo, capaz de causar incêndio. E como se livrar disso? Paulo diz através do escudo da fé, utilizando o escudo da fé. A fé aqui, pistes, ou pistes no grego, é uma palavra que pode ser traduzida por fidelidade, no sentido de confiança em Deus, como crença nas doutrinas de Deus, como convicção para realizar grandes coisas e proezas para Deus. Mas, em todo caso, o mais importante é você se manter confiante na palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensinou. E fé, no sentido, inclusive, daquele elemento do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, como fidelidade. Você está firme, constante, abundante na obra de Deus, no reino de Deus. E aí isso funciona como um escudo. É algo para lhe proteger, algo para lhe resguardar, para evitar que você seja alvejado, literalmente, né? Alvejado espiritualmente também, por esses dardos inflamados do maligno. Nós temos também aqui, professor Tony, o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? O capacete, um outro instrumento aí de defesa que deveria cobrir a cabeça, e um instrumento de ataque, que é a espada. O capacete, ele também, algumas traduções da Bíblia, conhecido como elmo, é isso, o capacete, e faz parte também das vestimentas de um soldado, e está aqui na lista da armadura de Deus citada por Paulo. Era uma cobertura, normalmente o capacete, literalmente falando, era uma cobertura, tinha uma almofada, né, era acolchoada para proteger a cabeça de uma forma assim tranquila do soldado romano. Isso, no Antigo Testamento, a salvação também é falada como uma espécie de capacete, a salvação. 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo também ele cita, dizendo, tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete aqui, ele é
comparado com Paulo, metaforicamente, como a salvação, o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, protege os ouvidos, e nós, como cristãos, devemos ter a nossa cabeça, a nossa mente voltada para a salvação, nos comportarmos como salvos, vivermos como salvos. Lá em Isaías 12:2, eis que Deus, Isaías escrevendo, eis que Deus é a minha salvação, né? Nele confiarei e não temerei. Salmo 51, versículo 2, né? O Davi, o salmista Davi, ele disse, torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Em Hebreus 5:9, e tendo ele consumado, Jesus Cristo, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Então a salvação é imprescindível na vida cristã. Você é salvo, então deve se comportar como salvo, viver como salvo, entender que você é um salvo em Cristo Jesus. A salvação, ela está no sentido da fé, no sentido espiritual, de que Cristo lhe salvou, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e no sentido prático. Se é salvo, então tem que viver como salvo. E tem também a espada do Espírito. A espada do Espírito, todo soldado... Hoje, os soldados de hoje, é claro, não usam espada, né? São armas de fogo. Mas como Paulo está comparando o cristão com o soldado romano, então a principal arma usada pelo soldado romano era a espada. E ele compara a espada com a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é literalmente uma arma de ataque, uma arma de guerra, e também para Deus, em alguns momentos, é julgamento divino, símbolo de autoridade, de poder. E é interessante que quando Paulo diz que é a espada do Espírito, que é a palavra de Espírito e palavra, ele coloca os dois termos juntos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a palavra. Está ali em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Ele compara, o escritor de Hebreus compara também a palavra de Deus com uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. 2 Pedro 1:21, Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Aí Paulo diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é à toa essa metáfora de Paulo. Interessante que lá em Apocalipse, capítulo 1, 2:12 e 1:16 e 2:12, Jesus, ele é visto com uma espada aguda de 2 fios. Então nós já podemos interpretar aí que essa espada representa a palavra de Deus, né? E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. Apocalipse 16, quando João tem aquela visão de Jesus, ele diz, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Então a palavra de Deus, ela é o combate. A espada, ela é o ataque e defesa. A palavra de Deus, ela deve ser usada como cristão para combate e defesa. Para combater a sã doutrina, para combater a falsa doutrina, não é isso? Para combater as doutrinas de demônios, para combater as teologias falsas que existem aí nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas, não é isso? Então devemos conhecer a palavra de Deus para combatê-la. E, pastor Zé Roberto,
E Paulo termina a sua lista, ele termina citando que quando você tem essa armadura, é necessário que o cristão ele deva buscar a vigilância, a oração, a súplica, não é isso? Porque senão o cristão ele se torna um religioso, não é isso? A oração ela é essa essência da vida cristã que dá vida, não é isso? A essa armadura que ele tem. A oração, aqui pela expressão de Paulo no final dessa lista, Paulo coloca a oração como uma força que impulsiona o crente a estar alerta, vigilante, é uma forma de vigilância, é uma forma de perseverança. E nós devemos considerar que se o nosso Jesus orou, o próprio Paulo orava, nós também devemos orar, e uma oração intercessória. Paulo diz, olha, orem para que Deus abençoe o ministério, para que abra as portas, para que eu possa falar no abrir e fechar da minha boca. Então, é isso aí que Paulo apresenta na conclusão dessa lista. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer pela sua audiência, dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, portanto, se matricule, frequente, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e Deus os abençoe.